Se eu te disser que essa rede representa um conjunto de personagens de uma obra literária muito conhecida e que através dela eu consigo estudar essa obra, entender algumas dinâmicas entre esses personagens e as relações que eles estabelecem entre si a partir da obra. E tudo isso, né, através de uma visualização dinâmica que me permite ainda configurar vários parâmetros para ajudar na minha análise. Ficou interessado? Então fica comigo para entender mais esse experimento que a gente está fazendo no LabCon. Bom, olá a todos, aqui é o Márcio Carneiro, coordenador do LabCon e professor do programa de pós em comunicação profissional da UFMA, também do programa de design da UFMA, tá? Estou aqui para compartilhar com vocês um experimento que eu estou fazendo, né, na área de NLP, né, Natural Language Processing, né, é uma sub-área da inteligência artificial que trabalha recursos, ferramentas, processos para compatibilizar, vamos dizer assim, o entendimento das máquinas sobre textos, sobre, enfim, informações não estruturadas, né, como um texto, tá? Eu estou utilizando aqui para esse experimento o texto do romance Os Tambores de São Luís, do Josué Montello. É um romance que fala sobre a cidade, tem uns personagens e tal, enfim, bastante conhecido, tá? E que tem uma característica, né, de uma quantidade muito grande de personagens, né? As pessoas falam, né, de mais de 400 personagens, é um texto bem longo, né? E, enfim, eu utilizei esse texto justamente, eu já tinha trabalhado com ele em outro experimento, mas utilizei ele justamente por essa característica, né? E o que o código então vai tentar fazer? Ele vai tentar, usando, né, Python e algumas bibliotecas específicas como Space, tá? Ele vai tentar identificar, né, dentro do texto as palavras, vamos dizer, os tokens, né, as unidades que ele vai entender como pessoas, né, e aí no caso como personagens, tá? Então o objetivo aqui é detectar automaticamente os personagens, né, selecionar os 20 principais, tá? E além disso estabelecer no texto as conexões, ou seja, ver os pares de personagens, as relações dos personagens que aparecem nas sentenças, né, do texto. Ou seja, o algoritmo também pode dividir o texto em sentenças, em pedaços, né, em frases, vamos dizer assim, ou partes de frases, e verificar, né, como esses personagens aparecem, né? E quando eles aparecem, por exemplo, na mesma sentença, estabelecer uma relação, ou seja, uma conexão, né? Registrar uma conexão, né? E depois mapear isso num gráfico, num grafo, né? Seria mais correto, né? Ou seja, o que é um grafo? É uma representação de uma rede, e aí a gente tem a rede dos principais personagens, suas relações, né? Aqui, ou seja, quando eu tenho uma linha dessa, eu tô querendo dizer que esses dois personagens, em alguma sentença do texto, estão próximos, né? Ou seja, tem alguma referência a eles, né, num pedaço do texto. Então aí o algoritmo marca, né? E aqui a gente está mostrando apenas algumas possibilidades diferentes de visualização da mesma rede, né? Aqui numa forma circular e tal. Lembrando que são só os 20 principais personagens, principais no sentido de mais frequentes, né? O que o algoritmo marca, consegue registrar é frequência, tá? Então essa é a lista dos 20 principais, tá? Se vocês observarem um dos personagens que o algoritmo identificou, né, foi Deus, né, que ele citou aqui. Eu deixei justamente porque eu acho que dentro do texto, né, existem referências, existem conexões, né, dos outros personagens, né, com ele. Então eu acho que na dinâmica do texto a gente poderia se considerar como um personagem, né, já que ele interage ou é referenciado pelos outros, tá? Então aqui formas diferentes de representação da mesma rede, mas o mais interessante é através, né, de uma biblioteca chamada vou mostrar aqui para vocês, NetWolf. A gente consegue dar uma dinâmica a essa rede, tá? Ou seja, gerar uma visualização dinâmica onde eu posso alterar aqui, né, alguns parâmetros para melhorar o design da rede, ou seja, fatores, o que ele chama de gravidade, ou seja, a parte, vamos dizer assim, como se fosse um sistema integrado aqui, como eles se repelem ou se
não se repelem, né, como se fossem, né, polos de um ímã, né? Aqui eu posso aumentar a distância, eu posso mudar a cor, eu posso, enfim, eu posso fazer algumas coisas relacionadas com isso e posso, né, posicionar, enfim, configurar minha rede de um jeito que facilite a visualização. Vocês podem perceber que os pontos, no caso, cada ponto representa um personagem aqui, os pontos têm o tamanho proporcional ao número de conexões, ou seja, os personagens que têm mais conexões, no caso do Damião, que é o personagem principal, ele tem um ponto maior. Personagens com menos conexões, né, tem pontos menores, então a gente começa a extrair métricas, né? Eu aqui ainda não estou extraindo métricas tradicionais da análise de redes sociais, né, que a gente pode análise de redes, né, vamos dizer assim, né, que a gente pode aplicar, né, por exemplo, métricas de centralidade, de intermediação, enfim, uma série de métricas que a gente pode extrair da visualização e da estrutura da rede que é formada, mas apenas para mostrar, para compartilhar, né, é um processo ainda em andamento, mas depois disso aqui, né, a gente está pretendendo já fazer com que o algoritmo também, claro, isso ele faz naturalmente, eu só não fiz aqui, gere essas métricas que, né, de análise de redes sociais que nos permitam, né, entender melhor a dinâmica desses pontos, desses personagens, tá? E a gente está utilizando, na realidade, isso aqui como um experimento para levar isso para o nosso software de análise de grupos, de dinâmica de grupos em WhatsApp, tá? Onde a gente vai pegar as pessoas que estão no grupo de WhatsApp e gerar uma coisa semelhante, ou seja, uma rede de conexões a partir das referências que as pessoas fazem dentro do grupo, né? É um experimento que a gente está, um código é o L WhatsApp que a gente está desenvolvendo, mas a gente vai usar, né, essa dinâmica aqui, tá? E em breve a gente pretende liberar isso para que você possa também pegar o seu texto predileto e tal, né? Que eu estou usando, ó, ele está abrindo aqui o texto Tambores de São Luís, mas poderia ser qualquer outro texto com personagens e tal, né? O Space ele trabalha com várias línguas, aqui eu estou carregando, né, no caso, a biblioteca dele, né, o registro treinado dele para português, mas ele trabalha com inglês também, originalmente em inglês, né, mas trabalha com português e é por isso que eu estou utilizando o Space. Eu uso também o NLTK, que é uma outra biblioteca do Python para processamento de linguagem natural, mas para esse experimento estou usando o Space, que, né, se saiu muito bem, usando o Network X, que é a ferramenta que gera os gráficos, né, e o NetWolf que me permite fazer isso de forma dinâmica, né, bem interessante, com um painel de controle que eu posso colocar, né, e isso está num browser, né, dentro do Chrome, tá bom? É um experimento que eu estou compartilhando, outras coisas virão, a gente tem feito desenvolvido, né, várias coisas em Python orientadas para ajudar pesquisadores no seu trabalho. Eu acho que essa aqui pode ser uma coisa interessante. Vou mostrar para os meus amigos da literatura, das letras, né, para ver o que eles acham. Acho que isso aí outras pessoas já fizeram, tá? Mas o que me interessa é ver se o algoritmo, vamos dizer assim, ele tem uma margem de erro detectada já de cerca de 10%, ou seja, uma margem de acerto de 90%. Então vou mostrar para os meus amigos aqui que conhecem o Tambor de São Luís para ver se eles acham que realmente esses são os personagens mais significativos e se essas relações representam de fato o que o texto propõe, tá? Se for assim, mesmo com algum erro, alguma coisa, a gente sabe que tem, né? Não é 100% de acerto, mas enfim, é um instrumento interessante para fazer uma abordagem diferente para obras literárias, né, para roteiros de filme, né, tem alguns trabalhos já, né, em cima de filmes, de roteiros, enfim, tem muita coisa que você pode fazer com isso e onde você pode aplicar, tá? Então eu estou fazendo aqui com literatura e em breve vamos fazer com textos nos grupos de WhatsApp para mapear a conversação e ter as pessoas, né, nessa dinâmica de quem é mais importante, quem não é, enfim. Acompanhe o trabalho do Labicon e até a próxima.